Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva e nós estamos na noite de hoje entrevistando essa simpaticíssima figura do Dr. João Câncio Leite de Mello, que, como dissemos no bloco anterior, teve uma inserção muito importante na vida sociocultural do Estado no período compreendido dos anos 50 até os dias de hoje. E que tem como parceiros nessa conversa hoje à noite as figuras de Walter Madruga e João Ururaí, jornalista João Ururaí, a quem eu peço que dirija uma pergunta ao nosso entrevistado. João, por favor. Ô João Leite, o Walter falou sobre o seu lado mais humano, né? Mais pitoresco, mais boêmio. Né? Eu prefiro me dirigir a você procurando saber qual emoção você teve mais, como boêmio ou como advogado. Como? Qual a maior emoção você teve? Eu, sem dúvida nenhuma, como advogado. Eu sou uma pessoa que nunca fiz outra coisa. Nunca sou. Eu não sei fazer outra coisa. Sempre fiz e acho muito bom e acho que é muito. Ser advogado é a plenitude. Você se envolve com a vida das pessoas, com o patrimônio das pessoas, com a liberdade das pessoas, que muitas vezes aquilo está na tua mão, depende de uma coisa. Então é uma coisa que para mim me basta, me satisfaz plenamente o exercício da profissão e me sinto um homem realizado exatamente porque sempre fui e nunca fiz outra coisa a não ser advogado. Mas fazendo um adendo... Sim, João, por favor. E como advogado, o que é que você gosta mais, causa mais prazer? Patrocinar? Que tipo de causa? Olha, João, eu quando comecei a vida como defensor público em Natal, trabalhei bastante em júri. Mas eu nunca me afeiçoei muito, não fez. Sempre, logo que eu pude, eu deixei. Os problemas, eu vou lhe dar dois exemplos de dois casos que eu patrocinei no Rio Grande do Norte, que me marcaram profundamente. Um foi logo depois da Revolução. Eu era advogado do Sindicato dos Trabalhadores de Salina de Macau. Cargo que eu ocupava por indicação do nosso querido e saudoso Antônio Cerejo, que foi nomeado pelo Monsenhor Valfredo Gugel, desembargador, parou de advogar e me indicou e eu fiquei advogado. Então foi... o líder sindical era Floriano, que foi Floriano Bezerra, que foi preso imediatamente, foi das pessoas, e eu fui advogado de Floriano. Floriano preso, e instaurou-se um inquérito, e eu patrocinando a defesa dele, e arrolei como testemunha dele Dinarte Maris, que à época era tido como general civil da Revolução. Aí Dinarte, nessa época no Brasília, disse: Leite, ele me chamava Leite. Por quê? O que é que eu tenho com isso? Eu digo, senador, você sabe que eu sou seu amigo, não tem problema nenhum. Ele disse: mas eu vou, né? Ele disse: quando eu chegar aí, você me visita. Chegou aí, eu fui lá. Ele disse: o que é que você quer saber de mim? Eu quero saber só uma coisa: se Floriano foi da sua base de sustentação enquanto você esteve governador, e se divergiu politicamente de você alguma vez. Ele disse: não tenha dúvida nenhuma, e prestou esse depoimento. Disse: não, foi da base do governo, não divergiu politicamente de mim em qualquer instante. Então, isso dito por Dinarte, naquela época, significou que no dia que Floriano foi julgado em Recife, na auditoria, foi condenado a pena mínima. Nesse mesmo dia, Djalma Maranhão foi condenado a 40 anos, que era a pena máxima prevista. E Floriano foi condenado a 2, eu vim com Floriano no meu carro para casa.
O outro caso que... E aí, eu gosto de contar essa história, até porque, no que me diz respeito, o militar, ele, pelo menos no convívio que eu tive com eles eram muito legalistas. Eu estava em Natal... Às vezes ingenuamente legalista. Eu estava em Natal quando sou procurado por Zé Nilson de Sá. E de João, que era meu amigo, era um dos parceiros daquela, do jogo, não. Da Boemia. Da Boemia. E Zé Nilson estava preso em Natal, tinha sido preso em Mossoró e tinha sido levado para Fortaleza, Raimundo Gugel. Bibiu, o banqueiro. E... Desculpe, doutor João, Bibiu sofreu alguns constrangimentos em Fortaleza, não mas, foi? Claro. Então eu fui com o Zé Nilson para Fortaleza. Chego lá, procuro me formar, e ele tinha sido preso pelo comando da Marinha, pessoal da Marinha. Fui lá e conversando com um amigo meu, o amigo disse, olha, João, chama lá de comandante, porque na Marinha tudo é comandante de brigada, isso, sendo comandante está certo. Cheguei lá, procurei falar com o comandante, disse, olha, eu estou aqui como advogado da família de Raimundo, ele está preso, eu preciso conversar com ele. Aí ele me disse, mas ele não pode conversar com o senhor. Eu digo, mas não pode por quê? Ele disse, porque ele está incomunicável. A carteira da Ordem dos Advogados da época tinha um artigo do Estatuto que dispõe que não há incomunicabilidade entre o advogado e o cliente. Aí eu disse para ele, eu não sei até quando as leis ainda estão valendo. Mas o que estabelece aqui o artigo tal, que eu não me lembro, do Estatuto da Ordem é que não há. Aí ele disse, o senhor deixa que eu anote, eu deixo. Tudo bem. Eu volto a entrar em contato com o senhor. Em qual hotel o senhor está? Lá, algum tempo depois toca o telefone, era um cidadão, eu não estou me lembrando do nome, ele hoje é famoso por conta de escrever um livro sobre direito eleitoral, que tinha estado aqui. Aí me telefonou, João, você está aqui, o que é que está vendo? E eu contei para ele. Ele disse, você passe lá no comando que você vai falar com Raimundo. Então, eu passei lá no comando, o comandante não me recebeu, mas tinha lá um sargento que me entregou um ofício para um quartel onde Raimundo estava preso. Fui lá conversar com Raimundo, ele me explicou tudo, me lembro que me entregou um talão de cheque do Banco do Brasil, que era um cheque desse tamanho, cheque de banqueiro, de banco, né? Não era um cheque de banco para banco. De banco para banco. E chorou muito. Eu digo, mas vamos para a luta, né? Saí, expliquei para Zé Nilson, disse, só tem um jeito, meu filho, vamos para o Rio fazer um habeas corpus perante o Tribunal Superior Militar. Aí fomos falar com o Dinarte, lá no Monra, ainda era no Monra. Explicamos tudo a Dinarte. Fizemos o habeas corpus, ele disse, vejam para quem foi distribuído. No outro dia, para a sorte de Raimundo, foi distribuído para Alcides Carneiro, que era um civil da Paraíba, amigo de Dinarte. Aí Dinarte disse, vamos lá na casa de Alcides. Eu digo, senador, não dá certo não, é melhor o senhor que é amigo dele. Zé Nilson, que é cunhado dele. Eu sou advogado, o que eu tenho que dizer para ele está lá, na petição escrita, não tem outra coisa para dizer. Ele disse, João, Leite, isso aqui não é o Rio Grande do Norte, que juiz tem medo de falar com político, não. Lá. Mas eu não fui. Não fui, eles foram. Maravilha. Eles foram e o tribunal concedeu o habeas corpus por unanimidade. E eu voltei com Raimundo para cá. Mas o mais
extraordinário nisso, mais extraordinário não, o mais assustador dessa história de revolução, de poder, excesso da mão de pouca gente, é o motivo da prisão de Raimundo. Este é que é. Naquele tempo, a inflação era enorme. Então todo mundo queria proteger o dinheiro de certa forma. Então Raimundo, o banqueiro, né, dono do dinheiro de Mossoró, quando chegava todos os carros, a revenda Ford, Chevrolet, e Raimundo comprava um de cada um e deixava lá, era para defender o dinheiro dele. Ficava lá. E bicou uma picape Ford, não sei o que não teve. Ficou lá e ninguém comprou essa história. Quando chega um fornecedor de uísque, nossa, mãe, bicho, um fornecedor de Raimundo, do bom. Porque Raimundo era da confraria da claro, ele era o presidente da CDP durante muito tempo, do Potiguar. Aí Raimundo disse, o cara disse, doutor Raimundo, aquela sua caminhonete, você quer trocar por 50 caixas de uísque? 50 caixas de uísque. Aí Raimundo ligou para cá para Zé Nilson. Disse, Zé Nilson, quando ele ouvir essa gravação, ele vai ver que é verdade. Zé Nilson, você quer alguma? Zé Nilson disse, eu quero, mas eu vou falar com o Neymarinho, com o João Câncio, com o Raimundo do Cartório, com o Expedito Amorim. Eu acho que a gente quer dizer que o senhor mesmo estava no meio dos adquirentes. Mas claro. Isso não significava advogar em causa própria, não? Não, eles me pagaram honorário. Mas aí, Zé Nilson disse, Raimundo, nós aqui ficamos com 20 caixas, nosso time aqui. E Raimundo lá para o Mossoró. Então o Raimundo pegou e botou as 50 caixas de uísque no sítio dele. Ele tinha um sítio. Algum inimigo dele foi lá e dedurou, né? Claro. Os caras foram lá e pegaram. É difícil de explicar 50 caixas de uísque. Precisava ser um depoimento de um homem como Dinarte Marins para assim dizer, olha, esse homem não é contrabandista nada. Esse consumidor. 50 caixas é para 50 bebuns que tem lá no estado do Rio Grande do Norte. Valia a mesma coisa do traficante e o consumidor. Exato, de droga, né? O dependente. Esses para mim, foram os dois casos que eu não esqueço, eu lembro sempre deles quando eu me lembro de advogar. Gordon, você, no campo da advocacia mesmo, você gostaria de lembrar, não é um outro aspecto? Bom, tem uma atuação também de João, fora do campo da advocacia, mas dentro do campo do direito, como juiz eleitoral. Foi juiz do Tribunal Eleitoral, numa época da agitação política mais efervescente do Rio Grande do Norte, que era o dinartismo e o aluizismo. Não foi por aí, mais ou menos? Exatamente. E como é que você jogou entre esses dois times? Não, eu sempre fui amigo de Dinarte. Eu comecei depois, os empregos que eu tive aqui no estado do Rio Grande do Norte, eu era um homem ligado a Dinarte, ligado a Djalma, lutei feito um leão na derrota de Djalma Ferro Luiz. Mas eu fui para o tribunal. E estava no tribunal na campanha de Monsenhor Valfredo, de Dinar, não de Djalma Marinho contra Luiz? Não, de Valfredo. Sucedendo de Aloysio. Valfredo contra Dinar. Contra Dinar. E o Estado dividiu-se. Foi uma coisa terrível. E a luta foi parar no tribunal. E se tinha como certo que eu votaria pela anulação da eleição, da diplomação de Valfredo. As pessoas precisam compreender que enquanto você fez parte daquele célebre julgamento, não foi? Você fez parte daquele célebre julgamento, né? Mas claro. Então, do tiro do pistoleiro Bolsonaro? Não, do julgamento de Monsenhor Valfredo, no caso do Monsenhor Valfredo. Então a diplomação do Monsenhor Valfredo foi impugnada, foi ao tribunal para julgamento e o tribunal, na época,
juízes estaduais era, Carlos Augusto. não era, como era aquele Neto, não é Carvalho Neto, não. Era Paulo Soares, Licurgo Nunes, Paulo Luiz, desembargador. Os juízes, os advogados eram eu e Boanerges. Soares? Boanerges Soares. Então, o que se dizia? Olha, fulano vota com fulano, fulano vota com fulano, a eleição vai ser. Paulo Luiz afirmou suspeição por conta de umas pressões que vieram de Brasília. Chegaram, o que se disse que vieram, e realmente foram lá na minha casa, mas me dizer que não havia pressão nenhuma, votasse do jeito que achasse que devia votar. Mas quem é que fazia pressão no Brasil? Não, o que se dizia, o que se disse era que o Castelo teria interesse na eleição de Dinardi. E por conta dessa história, teria havido uma denúncia de Aloísio, que estaria havendo esse tipo de pressão. Doutor João Câncio, deixe que eu mesmo faça um pouco de pressão agora, já devidamente atendido pelo tempo, para que a gente faça um breve intervalo, até para criar mais expectativa, e ao retornarmos, nós voltaremos exatamente com o doutor João Câncio, trocando em miúdos essa história tão curiosa dessa luta pós-eleitoral na época da eleição do Monsenhor Valfredo Gurgel ao governo do Estado do Rio Grande do Norte. Nós retornaremos a seguir.